Eu tive uma ideia muito boa. Tem um, tem uma marca de ovo que se chama Happy Eggs. A proposta é que as galinhas são livres, então não tem aquela. Porque geralmente em um. Eu não sei se como que fala, indústria de ovo, fábrica de ovo, mas enfim. Normalmente as granjas, elas tipo, são muito. Agem de forma cruel com as galinhas. De forma que elas estão em um cativeiro ferrado e elas vão ficar lá só botando ovo, 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 ovo e boa. Nessa proposta não, as galinhas vão ficar livres e tipo, esses ovos são os que elas põem naturalmente. E daí eles vendem. E daí, o que, que eu tô que qual que é a fita? Porra, eu tô pensando nisso. Que liberdade é essa? Tipo, ó, o que eu vou falar é óbvio, mas vamos acompanhar o pensamento. Que liberdade é essa em que você é livre, mas tudo que sai da sua bunda é meu e eu vou vender? Aham, aham. Tá vendo onde eu quero chegar, né? É tipo, essa é exatamente esse pensamento de. É, isso é um pensamento de liberdade que gera uma contradição em si mesmo. Que é o que defende a anarquia e o que defendem os veganos, por isso que eles não comem ovos. Quer dizer, não é só por isso, óbvio, mas tipo, é um dos motivos, é um dos argumentos. É claro que tem muita mais coisa, eu não sou vegano, mas. Enfim, ser vegano não é importante. É. Quando Paulo Freire faz uma crítica ao escolanovismo e ao tecnicismo, é nesse sentido. Porque o que acontece? A gente tinha a pedagogia tradicional, que tem caráter autoritário. Então, é uma pedagogia direcionada à elite e que as. Meu Deus. a, a educação é direcionada à elite e. Nossa, eu tô perdendo toda hora a mesma linha de raciocínio. A. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, deixa eu pensar. Relaxa. Você tá com pressa? Eu não tô com pressa. Ó, respira. A pedagogia é direcionada à elite. A elite é quem controla os meios de produção. Uhum, uhum. Então, a pedagogia tradicional tem a figura do professor autoritário e a figura do professor onipotente e onisciente. O professor está acima de tudo, ele é o dono do conhecimento. Então, ele vai agir de forma a mostrar a sua superioridade para os alunos. Para que os alunos, quando. Porque esses alunos que são da elite, uma hora vão chegar na posição de poder e é assim que eles vão tratar os subordinados deles, os subalternos deles. Como diria Bell Hooks? Bell Hooks que fala de subalterno, né? Enfim, pedagogia tradicional, a gente tem o autoritarismo. E daí surge. Não lembro quem surge primeiro, se é o escolanovismo ou o tecnicismo, mas surge os dois. E daí o tecnicismo vai surgir de forma a democratizar a educação. Só que perceba que essa não é uma educação educadora. Haha, é aí que tá, cara. Essa educação é uma educação que vai formar alunos para serem operários e que vai valorizar a, o puro treinamento técnico e não vai dar ferramenta para os alunos terem um pensamento crítico a respeito da sociedade, a respeito da classe que pertence, da classe que é.
eles estão subalternos. Não sei se essa frase fez sentido, mas eu acho que fez. E daí chegou a escola novismo e falou, não, que eles são livres, eles vão aprender o que quiserem. Mas na escola novismo você vai valorizar muito o empirismo. De forma grotesca. Olha, empirismo não é algo ruim. Empirismo é algo maravilhoso. Eu amo empirismo. Só que é basear uma educação puramente em empirismo e não é criar uma forma de os alunos fazerem crítica a respeito do mundo que vivem e entenderem em qual contexto aquele conhecimento foi criado e em qual contexto aquele objeto de conhecimento existe no mundo real, porque quando o que acontece na escola nova é que ela tem um pensamento extremamente positivista, em que tudo vai ficar preso em caixas, caixa. Então, se alguma coisa sai dessa caixa, ela deixa de ser real. Tudo está baseado no experimento científico, a gente só reproduz o que alguém fez antes. E não é assim que a ciência funciona. A ciência progride de forma a você experimentar coisas em diferentes contextos e ver resultados novos, resultados que são congruentes com a experiência primeira. Na maioria das vezes, algumas vezes eles vão fugir dessa, e é assim que surgem as inovações no campo científico. Mas o que eu quero dizer é, uma vez que você restringe a prática experimental, o aluno também não tem essa criação crítica, essa criação do pensamento crítico. E é nesse sentido que Paulo Freire critica essas duas pedagogias. Essas duas vêm com uma máscara de forma a dizer, olha só, nós estamos dando mais liberdade aos alunos. Agora eles podem escolher coisas, agora eles podem ter acesso à educação. Mas que acesso à educação é esse que você vai ser educado para viver embaixo do mando de Caraca, não tô conseguindo formar a frase. Que liberdade é essa em que você é formado para ser um simples operário, para servir a elite? Que liberdade é essa em que você está numa escola sendo educado e você não para refletir sobre o mundo à sua volta? Isso é uma educação? Isso pode ser categorizado como uma liberdade? É pensando nisso que surge a pedagogia anarquista ou a pedagogia libertária. Perceba, a pedagogia... um ponto muito importante. A pedagogia anarquista não tem ligação direta com a pedagogia libertadora do Paulo Freire. Elas têm congruências por causa das duas se basearem em ideias do materialismo histórico dialético, por causa que as duas, elas pegam ideias do Marx. O Paulo Freire é muito mais marxista, mas, bom, querendo ou não, o anarquismo ainda é uma ideologia de esquerda e então eles acabam se apropriando de várias ferramentas que Marx também nos fornece. Então, qual que é a diferença? A pedagogia anarquista, ela vai trabalhar no sentido de buscar a liberdade dos alunos. E o que é essa liberdade? É uma liberdade sem limites. É a liberdade anárquica, a liberdade sem hierarquias. Uma liberdade onde é o que a maioria das pessoas chamaria de libertinagem, mas uma libertinagem controlada, por causa que está dentro de um sistema pedagógico. Nesse sistema pedagógico vai existir a figura do professor, mas não de um professor hierárquico, não de um professor autoritário, não de um professor
que impõe ou que transfere o conhecimento para os alunos, mas de um professor que permite que os alunos pensem, um professor que permite que os alunos se organizem. E os alunos são extremamente incentivados a se organizarem e fazerem trabalhos coletivos. O trabalho coletivo é a base da pedagogia anarquista, porque a liberdade não tem sentido senão coletivamente. Esse é o pensamento da anarquia. Não adianta ser livre, mas ser livre só. Você precisa criar condições para que todos sejam livres. E é esse pensamento que a pedagogia anarquista quer que os alunos entendam e que os alunos busquem. Então, eles estão livres para decidir qual área de conhecimento, em qual área de conhecimento eles vão desenvolver as atividades durante todo o período letivo. E, obviamente, a instituição que for trabalhar com esse método pedagógico tem a obrigação ética de dar a esses alunos acesso a itens, objetos, a uma estrutura que permita que eles conheçam a ciência de modo geral. Então, não é algo tão simples como vocês escolhem o que querem fazer. Eles têm que saber que existem algo para descobrir. E é nesse sentido que o professor vai estar lá. Ele vai estar lá como meio de mostrar coisas que existem. Mas quem vai construir o conhecimento é eles. E é por isso que existe tanta confusão entre a pedagogia anarquista e o escolanovismo, porque tem essa parte de os alunos vão construir o próprio conhecimento, mas por outro lado o professor ainda está lá, e ele não está lá só para mediar uma experiência, mas ele também está lá para mediar um pensamento crítico. Não é um pensamento crítico como no Paulo Freire, que vai incentivar os alunos a terem uma consciência de classe, por exemplo, ou, enfim, diversas coisas que o pensamento crítico que o Freire propõe para o desenvolvimento do pensamento crítico do aluno. Mas, ao invés disso, ele vai fazer com que o aluno tenha sim um pensamento crítico, mas a respeito da própria liberdade, a respeito das hierarquias que o cercam. Certo? E essa formação crítica na pedagogia anarquista, ela vai se direcionar à liberdade, mas ela é interessante que ela também seja direcionada aos objetos do conhecimento que os alunos estão tendo contato. Mas, apesar disso ser o ideal, esse não é a proposta primeira da pedagogia anarquista. Então tem essa coisa que fica um pouco estranha quando a gente vai estudar. E é por isso que, na minha visão, pelo menos, não se torna uma pedagogia tão adequada. Agora, na pedagogia do Freire, vamos lá? Bom, a liberdade aqui vai ser definida em a pedagogia anarquista também tem a questão da responsabilidade. O Freire também vai ter essa questão da responsabilidade. Vai ter a questão da autonomia, que eu já vou falar um pouco, da liberdade, que depende da autonomia. E da liberdade. Que mais? Tem alguma coisa faltando? Nossa, não lembro. Calma aí, deixa eu ver. E a questão do. A autonomia também tá ligada à questão do pensar certo. O que é. Olha, essa definição desse conceito de pensar certo do Freire é algo que é muito importante, porque
pode gerar confusão por causa da ambiguidade de pensar certo, parecer uma ideia que impõe, uma ideia de que há um pensamento certo, então há um pensamento superior ao outro, mas não é nesse sentido que Freire pensa o pensar certo. Pensar certo para Freire é o reconhecimento de que da incompletude do indivíduo. O indivíduo apenas pode buscar se ele se reconhece como ser incompleto, sacou? Ele precisa, um indivíduo incompleto precisa se entender incompleto para que possa buscar o quê? Buscar o conhecimento, buscar a autonomia, buscar a liberdade. É nesse caminho que se segue o pensamento de Freire. Então, isso depende de você olhar criticamente tudo, todos os objetos do conhecimento que você vai estudar dentro da escola, tudo, basicamente tudo. Mas e a liberdade de Freire? Qual que é a diferença da liberdade de Freire e da liberdade do anarquismo? A liberdade do anarquismo se dá em caráter reacionário, se dá em caráter onde a liberdade não tem limites. E isso é um erro para Freire. A liberdade tem sim limites. Quando há uma liberdade sem limites para Freire é licenciosidade. Um exemplo muito fácil de entender é quando ele fala sobre uma situação de um aluno dele, eu acho, que ele teve vários orientantes durante a vida. Em algum momento no livro ele fala sobre uma situação que o aluno contou pra ele que em sala ele repreendeu um moleque que tava, tipo, na porta trocando sinais com uma pessoa de dentro da sala. E daí ele falou pra Freire: eu reconheço essa repreensão minha como caráter autoritário. Essa repreensão com caráter, não como um caráter. Porque eu expulsei ele de lá e mandei ele pra sala dele. E Freire diz: não, isso não isso não é. Você não restringiu a liberdade dele. Quer dizer, ai caramba, deu cãibra. Merda. Calma aí. Ó, tem que tomar cuidado pra não me enrolar. O bagulho é: a liberdade dele não deve ser restrita. A liberdade das pessoas não deve ser restrita. Isso se torna licenciosidade. Se ele pôde diagnosticar que naquela situação o garoto estava sendo um obstáculo para a construção do conhecimento, para a construção do conhecimento dos outros alunos em geral, ele como professor, ele tem autoridade para repreender o aluno e para fazer com que a sala se torne um ambiente de construção de conhecimento novamente. Veja que para Paulo Freire é quebrada a ideia de hierarquia no sentido vertical, em que o professor olha para o aluno de cima para baixo, mas isso não significa que a autoridade do professor se foi. O professor ainda é uma autoridade, só que essa autoridade é expressa de outra forma, não de forma autoritária, mas de forma com compaixão, com afetividade e com criticidade. Então, o que vai acontecer é: o professor vai deixar claro os próprios valores. O professor vai deixar claro o próprio respeito pelos alunos. E ele deve ser coerente nas práticas e nas práticas em geral. Um exemplo muito fácil: um professor, deixa eu pensar, um professor não permite que os alunos usem o celular na sala. Beleza, ele tem autoridade para fazer isso. Só que seria coerente da parte dele
usar celular na sala de aula, sendo que nenhum aluno pode. Então, o professor, quando ele impõe algo, ele deve ser coerente com sua imposição. Se é algo que não deve ser feito, não deve ser feito por ninguém, porque ele é uma pessoa tal qual os alunos. Ele não é uma pessoa com mais ou menos direito que os alunos, assim como os alunos não são pessoas com mais ou menos direitos que ele. Ele é uma figura de autoridade na questão do conhecimento e na questão de vivências, mas essa autoridade não sobrepõe as experiências dos alunos, de forma alguma. Eu acho interessante a ligação da ideia que o Freire constrói em torno da autonomia, e ele constrói isso de forma a tornarem os indivíduos cientes das próprias individualidades. Isso é bem interessante. Porque eu gosto disso, pelo menos, da forma como isso se comunica com o pensamento de Adorno, da questão da sociedade de massa, onde uma sociedade de massa vai ser... uma sociedade de massa, para deixar mais claro, vai ser uma sociedade que é formada por muitos indivíduos, mas uma vez massificados, esses indivíduos estão sem nenhuma individualidade. E por que isso é feito? Porque a elite que controla esses indivíduos, é muito mais fácil para uma elite controlar um indivíduo do que uma multidão. Então você transforma esses indivíduos todos em iguais. A ideia do... Por exemplo, uma coisa que sempre acaba entrando em discussão é a questão do patriotismo. O patriotismo não é uma coisa ruim por si só. O patriotismo se torna uma coisa ruim quando a partir dele dá-se a ideia de que todas as pessoas da mesma nação são iguais, quando isso não é verdade. A nação é feita por diferentes indivíduos e cada indivíduo tem a sua individualidade. Uma vez que essa individualidade é retirada da equação, todos os indivíduos são iguais e se tornam algo muito mais fácil de se controlar. E é por isso que o poder gosta quando essa massificação acontece. Bom, mas nesse sentido que eu queria falar sobre Adorno. E a última coisa sobre Freire é que ele rejeita completamente a neutralidade. Como é possível ser neutro dentro de uma sociedade em que tem tantos pensamentos diferentes acontecendo? Como é possível não assumir uma posição dentro disso? É possível assumir uma posição e não compartilhá-la com as pessoas. Mas não faz sentido simplesmente não assumir uma posição. Todas as pessoas têm uma mente, todas as pessoas têm vivências, e a mente que a pessoa tem combinada com as vivências deve fazer com que ela tenha uma visão crítica do mundo. Essa visão crítica do mundo faz com que ela possua uma posição no mundo. Todo humano tem uma posição no mundo. Uma posição que não necessariamente é determinada. Uma posição que é fluida. Essa posição muda ao decorrer da vida de todos. Então, veja que, uma vez que essa posição não é determinada ou determinista, ela também acaba por fugir do positivismo e fugir da ideia de separar tudo em caixas, porque agora todas as caixas estão meio abertas. Então, tudo que está em uma caixa pode ter contato com outra caixa e está tudo se cruzando ao mesmo tempo. O mundo é um caos, só que é um caos. Só que é bom que ele seja um caos. Porque ele sendo um caos, é possível que a gente veja todas as coisas de diferentes ângulos e perceba a realidade de diferentes formas. E é por isso que existem tantas visões políticas, tantas visões morais, tantas visões em diferentes cenários. Existem muitas visões, por causa que
não existe uma posição determinada para o ser humano. Quais que são as dificuldades do que se encontra na prática freiriana? Não sei se posso chamar de prática freiriana, mas eu imagino que possa. A primeira coisa que eu quero pontuar é o currículo formal. O currículo formal. Bom, o que acontece? O Freire defende uma pedagogia em que se dialoga com o aluno, que se conhece o aluno. Você precisa ouvi-lo para saber como ensinar. E ouvindo um aluno, você percebe como ele tem ambições e como ele tem curiosidades sobre muitos aspectos do mundo. E seu trabalho como professor é saciar essa curiosidade. Mas como sacia essa curiosidade? Um professor que tem um currículo para suprir. Não é essa palavra que eu estava procurando, mas eu tenho que continuar falando. Ele tem um currículo para seguir certinho. Pau. E se ele for se guiando de acordo com as curiosidades do aluno, muitas vezes alguns buracos nesse currículo eles não vão ficar buracos para sempre, porque seu trabalho como professor é dar ao aluno o acesso a todo esse conhecimento. Mas o que vai acontecer é, por esse currículo ser formal, ele tem prazos. E são os prazos que quebram as pernas dos professores. Porque você tem que ensinar o aluno em uma certa ordem. E acaba que muitas vezes essa ordem não vai ser tão benéfica para a construção do conhecimento do aluno. E daí tem a questão de estrutura da escola também, que, como você vai dialogar com um aluno, sendo que tem 30 alunos na sua sala? Como você vai dialogar bem com eles? Eu não tô falando que não tem como, mas perceba que é muito complicado, ainda mais porque a maioria das escolas vão ter esses 30 alunos, mas vão ter salas muito pequenas para esses 35 alunos, sei lá. E como é que você faz? Tipo, ou a quantidade de alunos não te não é favorável para que você faça um trabalho de forma mais libertadora, como o Freire propõe, ou o espaço não vai ser favorável, porque de repente, se você tivesse muitos alunos, mas tivesse um espaço melhor para trabalhar com eles, pudesse ser algo bom. Mas como se dá um trabalho libertador quando os alunos estão numa situação precária e que os alunos eles estão criando uma certa raiva, e para Freire essa raiva é justificável. Temos que diferenciar aqui raiva de odiosidade, porque a odiosidade se dá em sentido reacionário, enquanto a raiva se dá em sentido crítico. E uma raiva, para Paulo Freire, é algo bom, porque os alunos estão tendo a crítica, eles estão tendo o pensamento de inconformidade. Essa inconformidade é algo produtivo. Você tem que tomar cuidado para não deixar que essa raivosidade se torne odiosidade. Mas em um contexto onde os alunos estão sendo oprimidos, muitas vezes não pelo professor, mas pela situação em que eles se encontram mesmo. Porque muitas vezes é um professor que, por exemplo, um professor que estudou Freire, ele vai lá e tenta. Só que tá tudo contra ele. Tá o currículo contra ele, tá toda a situação contra ele. É algo muito complicado de se aplicar. Ainda mais porque não tem uma forma, uma receita para aplicar Freire. Eu tô falando aplicar como se fosse algo tipo, você faz isso, isso e isso
pronto, tá aplicado, mas é algo muito mais abstrato. Difícil falar essa palavra, hein? Porque Freire não é abstrato, Freire é materialista. Mas o que eu quero dizer é como que Freire não é uma receita de bolo, é isso que eu quero dizer. Eu não preciso complicar tudo. E daí gera questões éticas. O que são essas questões éticas que eu quero falar? As questões éticas são simplesmente situações em que o professor vai falar, pô, e agora eu vou valorizar? Por exemplo, na questão do currículo formal. Ele tem que escolher entre valorizar a construção do conhecimento dos alunos ou a, a, as instruções que a escola deu. Não é isso que eu queria dizer, mas as instruções da gestão em geral. Então, você vai passar uma coisa para os alunos e na hora de anotar você vai mentir o que você passou. Ou então você vai passar um negócio para os alunos, mandar eles para casa com alguma tarefa sobre o que você tinha que passar. Eles vão ver no chat GPT mesmo, vão trazer e boa, tá ligado? Isso é ético da sua parte? É muito discutível. Na minha visão é. Mas é muito discutível. E daí o professor vai entrar numa situação em que... E quando a gestão descobrir? Vai ser uma gestão que é liberal? No sentido de permitir que essas coisas aconteçam? Ou vai ser uma gestão que muitas vezes vai ser, que vai te chamar e vai falar, pô, você não tá passando o que você tinha que passar. Você tem outro emprego? Porque o professor já não recebe bem. O professor vai ter outro emprego? Ele tem garantia financeira? O professor não tem garantia de nada. Ele precisa do emprego. A maioria dos professores precisa do emprego que tem. Como é que eles vão arriscar o próprio emprego em prol de algo que sequer é certeza que vai funcionar? Por causa de todas as limitações que são impostas a esse professor e a esses alunos. É uma situação muito complicada. Enfim, são muitos conflitos que vão se construindo no caminho da educação. Agora, em respeito à matemática, Freire vai falar que há uma forma matemática de se estar no mundo. Quando você acorda, você já acorda pensando no horário. Eu acordei cedo, eu acordei tarde. Quanto tempo eu tenho pra tomar um café? Tá ligado? Quanto tempo eu tenho pra me arrumar, pra sair pro trabalho? E daí, você entra no carro, entra no ônibus, você vai a certa velocidade, você vê as placas com limites de velocidade, e dessa distância. Enfim, o mundo está rodeado de objetos reais que carregam em si objetos matemáticos. E é nesse sentido que Freire fala sobre... como que ele fala mesmo? Uma forma matemática de estar no mundo, porque no mundo existe o mundo, a sociedade está integrada junto com toda essa matematicidade que o Paulo fala. E, bom, uma coisa que ele destaca como importante é que o aprender precede o ensinar. O humano só começou a ensinar depois que ele aprendeu. Em todo sentido, o aprender precede o ensinar. Mas no ensino da matemática, muitas vezes o ensinar vem antes do aprender. Não se considera... Isso está ligado muito à vivência do aluno. Não se considera a vivência do aluno, não se considera... às vezes a matemática fica muito positivista, tá naquele sentido de aprender tudo em caixas. Então não mostra ao aluno como aquele objeto tão abstrato está ligado ao mundo real. Então você acaba que tenta colocar o ensinar na frente do aprender e a carroça não funciona desse jeito.
Você tá colocando a carroça na frente do cavalo. Aham, essa analogia é legal. E tem a questão da matemática ter se tornado profundamente refinada, que por si só não é um problema. A rigorosidade das áreas de conhecimento não é um problema de forma alguma. Um filósofo deve ser rigoroso para aprofundamento da área de conhecimento dele, assim como um biólogo, um matemático e todos os cientistas, todos os estudantes de qualquer área de conhecimento que seja. Então a rigorosidade em si só não é ruim. O ruim é você impor a um estudante, a um adolescente, que ele entenda coisas tão sofisticadas, sem fazer com que, olha, é importante que ele aprenda a sofisticação matemática, mas é importante que isso não seja feito de forma a desconsiderar o processo de aprendizagem total dele. Sacou? Isso que Paulo fala, isso da entrevista que ele fez com a Maria do Carmo Domiti e o Biratã D'Ambrosio que foi com Paulo Freire. Inclusive essa Maria do Carmo, eu acho que foi orientadora de mestrado do professor Paulo de matemática. Isso é da hora. Yeah.